O Evangelho de João, as histórias que estão no Evangelho de João são 90% exclusivas a ele. O Evangelho de João, ou melhor, o capítulo 1 de João, que nós vamos compartilhar um pouco hoje, ele está ligado com o novo começo. Se você lê Gênesis capítulo 1 e você lê João capítulo 1, você vai ver a mesma coisa, um novo começo. E João, então, ele traz essa perspectiva de Jesus, ele sendo Deus, mas de Jesus também sendo homem. E é algo que, irmãos, se tem alguma coisa que é subversiva, e não sei se você já entendeu o que é subversivo, eu gosto de usar as palavras difíceis, se você não sabe, você pesquisa. É algo que nos confronta, é algo que não é normal. Então, se tem algo que é subversivo, é isso. Se tem um evangelho dos 3 que é subversivo, é o de João. E se tem um capítulo que é subversivo do Evangelho de João, é o capítulo 1. E se tem uma expressão que é subversiva, é essa do versículo 14 e 15, que diz que o verbo se fez carne. É algo que é totalmente fora da curva. É algo que é totalmente inimaginável, é até inaceitável. As religiões não aceitam isso. Foi isso que fez Jesus ser tão perseguido pelos religiosos, porque eles não aceitavam quando ele dizia: eu sou filho de Deus. Porque não combina. E aí quando nós vamos para esse aspecto subversivo, porque essa é a graça de Deus, irmãos, a graça de Deus, ela nos confronta. E nós estávamos lá, nesse encontro, e o encontro, irmãos, é uma experiência fantástica. Eu sei que os irmãos que foram participar, foi fantástico. Os irmãos que vão servir como voluntários são fantásticos, mas para mim é mais fantástico que para todo mundo. Para mim, irmãos, cada encontro é fantástico, porque eu vejo cada coisa que me encoraja demais. Então cada encontro, eu lembro, eu estava pensando hoje, cada encontro, eu vou atuando de uma maneira diferente. Nós fizemos encontro fazem 14 anos, 13 anos, mas 13 anos que nós fizemos encontro com Deus. E nos últimos anos a nossa média de encontro é 10, 9, 10, esse já é 12, esse ano vai ser 12 encontros nesse 2025. Mas enfim, nem fiz uma soma para ver quantos encontros nós já promovemos, já fizemos. Mas lembro da minha atuação lá no primeiro encontro, quando nós estávamos indo, alguém falou, acho que foi a Dai que estava comigo, disse: eu sirvo no encontro há tantos anos, E aí ficou aquilo ali no meu coração, eu fiquei lembrando, a primeira vez que eu fui servir, as primeiras pessoas que eu cuidei, o irmão Elzo, eu fui voluntário do irmão Elzo, acho que foi um dos primeiros, eu acho. E aí lembrando a primeira vez que eu ministrei no encontro, lembrando das experiências, eu lembro que teve um encontro que eu ministrei 5 mensagens, são 10, eu ministrei a metade, e não é porque eu queria, porque não tinha ainda pessoas que a gente estava treinando, E aí nesse encontro eu ministrei uma mensagem, eu estou pensando no próximo nem ministrar nenhuma também, porque eu vou colocando os irmãos, estamos treinando os irmãos vão ministrando, vai indo, a gente está fazendo discípulos. Por quê? Porque eu trabalho muito nos bastidores lá, eu converso com um, converso com o outro, os irmãos de outra cidade, chamam um líder para cá, como é que está, te encoraja, trabalha aqui, vai lá na cozinha, às vezes cai um frango no chão, a gente ajuda lá, entendeu? Está sempre naquela ali. E é maravilhoso, irmãos, é maravilhoso porque nós estamos diante do maior mover de Deus na história, tempo de maior salvação. E quando eu olho para pessoas, esses irmãos que estavam aqui, eu fico olhando, e eu vou acompanhando, não só lá no encontro, mas quando esses irmãos começam a frequentar aqui as reuniões, quando os irmãos lá no GC começam a falar: pastor, está indo uma pessoa lá, o fulano de tal, e Deus está fazendo isso na vida dele, a gente começa a ver essa pessoa e começa a acompanhar, Eu sei que você acha que eu não acompanho, não estou vigiando você, mas eu estou acompanhando o que Deus está fazendo na sua vida. E é isso que me encoraja, é isso que nos encoraja cada vez mais. Eu vou vendo, a pessoa vem vindo, vai indo, e ela vai no GC, não vai no outro, A gente vai acompanhando as fotos, ela não vai aqui, e aí a gente vai percebendo, Aí quando essa pessoa vai para o encontro, a gente vê lá no encontro, uau, Deus fazendo na vida dela, e eu já vejo o que Deus vai fazer através dela. Eu digo: Senhor, aonde nós vamos parar? Aí o Senhor disse: aonde tu quiser, porque esse litoral será cheio da glória de Deus. E aí o Senhor falou para mim que cada pessoa que vai lá, ela não vai simplesmente para ser tocada, ela vai ser para ser treinada, porque ela vai ser enviada, e centenas de pessoas serão influenciadas através da vida dela. Então não sei, nós estamos agora esse ano, as datas que nós fazíamos dos encontros, no ano passado era 1 por mês, esse ano nós já diminuímos para 3 semanas,
Eu não sei se para o próximo ano vai ser de 2 em 2 semanas, daqui a pouco vai ser em 1 semana, nós vamos construir outro espaço lá no monte também, daqui a pouco vai ser 2 encontros num final de semana, não sei como que Deus vai fazer, eu só sei que nós vamos ver muitas pessoas sendo salvas, e isso é subversivo. Por que é subversivo? Porque aí eu coloco na minha experiência, lembrando do meu testemunho, do que Deus fez na minha vida, do que Deus está fazendo na minha vida. Deus escolhe aquele mais improvável que existe. Deus escolhe aquele que não é, aquele que é perseguidor, aquele que é resistente, aquele que é soberbo, aquele que é pecador, aquele que é, perseguidor dos crentes, que debocha de Deus. Deus escolhe ele e vai lá e toca no coração dele. E aí Deus vai lá e toca no coração dele e ele é salvo. Amém? Ele é perdoado, ele é justificado. Só que o mais subversivo disso é o quê? É que Deus faz isso para usar ele. Irmãos, ser salvo é impactante demais. Mas quando Deus usa você para outras pessoas serem salvas, oh irmãos, isso aqui é uma expressão de ser aceito por Deus. Porque qual que é a ideia das pessoas? Deus vai usar quem? Deus vai usar aquela pessoa que ela é muito boa, é aquela pessoa que é bem conceituada, é aquela pessoa que faz tudo certinho. E aí quando eu olho para Deus me usando, eu digo, Deus, aqui a matemática inverteu, isso aqui é subversivo. Eu estava pensando essa semana e compartilhei com alguns irmãos até, lendo o Evangelho de Lucas, algo que me chamou muita atenção, principalmente na passagem de Zaqueu, que diz que Jesus então vai na casa de Zaqueu. Oh irmãos, isso é muito impactante, demais. Ele vai na casa de Zaqueu. Se tinha uma pessoa que era improvável para os religiosos, para Jesus ir na casa, era Zaqueu. Jesus vai lá na casa de Zaqueu, e Jesus diz para ele, Zaqueu, hoje eu vou na tua casa. O que ele está dizendo? Zaqueu, chegou o dia de tu ser salvo, chegou a tua hora, Zaqueu. E aí Deus vai lá, Jesus entra na casa, Zaqueu é salvo. Obviamente a Bíblia não continua a história de Zaqueu, mas é nítido, a resposta de Zaqueu, ele devolve dinheiro, ele reparte os bens, mas obviamente, eu não tenho dúvida disso, eu acredito que é uma concordância óbvia da graça de Deus, que Zaqueu foi alguém muito usado por Deus, mas muito usado, aí fica imaginando agora Zaqueu sendo usado por Deus, irmão, o cara que cobrava imposto, excessivamente, agora ele é líder de um GC, agora ele é pastor de uma igreja. Não pode, como assim? Com quem? Zaqueu? Então eu sei, e essa é uma palavra que eu sinto do meu espírito, e eu falei tudo isso para chegar aqui, e eu nem comecei a mensagem, mas eu vou terminar no horário hoje, que Deus quiser. Mas olha só, eu sei que talvez você está orando, ou pensando que tem pessoas que são difíceis. Não, aquela pessoa não tem como. Ou essa pessoa, ela vem nos cultos, ela vai no GC, mas você diz que é pastor, mas não acontece nada. Você vai ver a graça subversiva de Deus, não só salvando essa pessoa, você vai ver o quanto que essa pessoa será usada na mão de Deus, para a glória dele. E aí essa é a graça subversiva. Deus salva, e agora Deus envia, Deus usa, para que o nome dele seja glorificado. E o Evangelho de João, irmãos, então nós vamos ver muito Jesus, a expressão do Filho de Deus, o Deus se fez homem. E aí nós temos que entender, antes de ler o capítulo 1, ou melhor, uma parte dele, nós temos que entender que João está falando para quem? Ou seja, o contexto aqui, ou nem é para quem ele está falando, ele fala para todos, mas as bases de pensamento que existiam nesse tempo, ok? Então haviam duas bases de pensamentos, ou seja, duas correntes de pensamento que eram predominantes. Uma delas era o pensamento grego, os gregos. Você lê no Evangelho de João, lá no versículo 14, no capítulo 14, capítulo 15, 16, você vai ver, é o 14, 12 ou 14, não lembro bem, que eles chegam para Jesus e dizem: Jesus, os gregos estão aí e querem te ouvir.
Ou seja, os gregos, são os caras que têm entendimento, conhecimento, os estudiosos, os sábios, são os gregos. Então, a ponto dos gregos virem querer ouvir Jesus. Então, havia aqui um pensamento grego, e eu vou mostrar para você em relação a esse aspecto de Jesus aqui, qual que era o pensamento deles, em relação a essas questões espirituais. Então, um pensamento é o grego, o outro pensamento era dos judeus, mentalidade dos judeus. Para ela a gente entende um pouquinho melhor, por quê? Por conta do Antigo Testamento e por conta das ministrações que eu falo para você, como que funcionava esse pensamento dos judeus. Mas aí João fala para quê? João fala para atingir esses dois estilos de pensamentos. Porque qual que é o objetivo do Evangelho? O Evangelho, o objetivo dele é evangelizar, é falar das boas novas. Entende? Então é por isso que eu e você precisamos entender que Deus, Ele enviou você para um lugar. Lembra da história do Gadareno, lá em Marcos 5, quantos lembram do Gadareno? Amém. O Gadareno, ele teve uma experiência impactante com Deus, sim ou não? E o que ele queria fazer? Ele disse: Jesus, eu vou contigo. Jesus disse: não, tu vai ficar aqui, e tu vai falar daquilo que aconteceu contigo, para onde tu estás. A mulher samaritana, a mesma coisa, ela é salva, e ela já vai para a cidade dela, e fala para todo mundo de Jesus. Então o que você precisa entender? Que você está num lugar estratégico, para quê? Para levar as boas novas lá. Então você acessa pessoas que outros não acessam, você acessa pessoas a partir também de uma linguagem que outros não acessam. Então essa ideia de que a pregação, e aí quando eu falo pregação não é isso aqui, um púlpito e um microfone, né? Você não precisa andar com o microfone, a caixão debaixo do braço, não é isso? Mas a pregação é o compartilhamento das boas novas. Quando você achar, e esse está ligado com o pensamento dos gregos lá, né? Você achar que isso é simplesmente tarefa do pastor ou do líder, você ainda não conheceu as boas novas, você ainda não conheceu o propósito de Deus para a sua vida. Esse é o chamado para todos nós. Todos nós fomos chamados para levar as boas novas. Cada um agora foi enviado para um lugar para isso. Então é por isso que você está trabalhando num lugar, é por isso que você mora numa cidade, é por isso que você está numa família, é por isso que você está num lugar geográfico, é por isso que você está lá numa empresa. Para quê? Pastor, eu estou lá para ganhar dinheiro. Não, irmão. Você está lá para levar o Evangelho, você está lá para ser luz do mundo, sal da terra, você está lá para ser esse canal do céu na terra. E aí para isso o Senhor vai dar revelação para você, para isso o Senhor vai liberar unção sobre você, habilidade sobre a sua vida, para que você possa cumprir com o propósito que Ele tem para você. Enquanto nós não atingirmos, irmãos, isso aqui é uma base, fundamento da vida cristã, você vai viver baseado em você e nos seus problemas. Mas são os seus problemas que é o mais importante. O que é o mais importante é os seus problemas. O que é mais importante é que você não consegue, que você não sabe. Não, esqueça disso. E aí João, então, ele é estrategicamente usado por Deus para atingir esses povos. E aí João, então quando ele fala, vamos ler aqui, irmãos, então, João capítulo 1, se você quiser abrir aí na sua Bíblia, eles vão projetar aqui também, só que eu preciso que projeta a revista não, a atualizada, não a NVT, estou usando outra aqui, que é mais bonita essa aqui. João capítulo 1, versículo 1, vamos ler aqui alguns versículos, e nós vamos só ler e orar também. João capítulo 1, versículo 1. Isso, essa aí. Diz assim então: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Até aqui, depois nós vamos continuar. Então, obviamente, você sabe de quem ele está falando. Ele está falando do verbo. Quem é o verbo? Jesus é o verbo.
A palavra verbo, no original grego, que é o Novo Testamento, ela é logos, ok? Logos. Tem alguma outra versão, na NVT assim, na NVI, não vai dizer verbo, vai dizer palavra. São sinônimos, mas eu gosto de verbo porque é mais impactante, porque é realmente isso. Então, verbo quer dizer logos. Logos está ligado com conhecimento. Logos está ligado com entendimento. Logos está ligado com o poder do conhecimento. Então, quando nós vamos falar aqui, quando eu falei para você do pensamento grego, é essa a base do pensamento grego. O poder do conhecimento. O poder do conhecimento, né? E aí eu não vou aprofundar muito, porque eu não quero falar dos gregos, mas só para você entender por que ele fala dessa maneira. E por que eu e você precisamos ter esse entendimento disso. Ele diz que o verbo, olha só que interessante, no princípio era o verbo, ponto. E aí eu falei para você, se você ler Gênesis 1 lá, está lá, é a mesma coisa, no princípio era Deus, mesma coisa, princípio, começo. Então no princípio era o verbo, então não tem um princípio antes do verbo, não tem alguma coisa antes de Jesus, não, no princípio ele era. Tá, mas quem é que criou Jesus? Não tem como ele ser criado, ele é a criação, ele é o princípio, ele é o começo. Nós cantamos aqui, ele é o alfa. Então começa, não tem começo antes, ele é o começo. Ele é o começo de tudo. Então qual que é a busca, né, do conhecimento, do entendimento? Eu quero saber quem é o princípio. Não, mas o princípio é ele. João está dizendo, eu achei o princípio. Está aqui o princípio. Então o princípio era o verbo. Aí ele diz que o verbo estava com Deus. Ou seja, o princípio está lá, está em Deus, está com Deus, e o verbo era Deus. Isso aqui é aqui que nós cremos, né? Isso aqui é uma das bases teológicas que nós cremos para a questão da trindade. Você já ouviu, tem gente que crê que Deus, ele é três deuses. Não é, ele é um só, mas ele expressa em três. Então o Pai, o Filho e o Espírito, e aqui está o Pai e o Filho, está aqui, o verbo está com Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo também é Deus, ou seja, ele é Deus, ele estava no princípio com Deus. E aqui o poderoso, isso aqui que a gente identifica com a criação lá, né? Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Irmãos, isso aqui remete a toda a criação, mas a aplicação aqui, ela está ligada com a criação do homem. Porque lembra lá em Gênesis, como é que diz? Gênesis 1, 26, diz o quê? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E aqui está escrito o quê? Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então quando Deus fez o homem, ele fez o homem olhando para quem? Qual que é a imagem de Deus? Qual que é a semelhança de Deus? Está mais para frente aqui no capítulo 1, é Jesus. Então Deus fez o homem com base em Jesus, imagem e semelhança de Jesus. Depois diz aqui no versículo 18 que ele é a expressão de Deus. Então aqui está a criação do homem, aqui está o início de tudo, aqui está o verbo. E é isso aqui, irmãos, que confronta esse pensamento dos gregos na época, e que é o pensamento de muita gente hoje. Porque para mim alcançar a Deus, para mim me tornar semelhante a Deus, eu preciso ser alguém que tenho muito conhecimento, tenho muita experiência. Então eu preciso muitos anos de vida para agora alcançar um nível de conhecimento, e esse nível de conhecimento vai me acessar a divindade. Então esse é o pensamento grego, esse é o pensamento. Só que lá na criação, o começo da humanidade já foi feito a partir da divindade. Não é o final da humanidade que nós vamos chegar na divindade, é o começo da humanidade, já tem o elemento da divindade. Só que eles pensam, não, é só você que lê bastante aí, Platão, Aristóteles, você vai ver que o escrito deles é nessa base. Ou seja, você vai alcançar uma espiritualidade a partir do quê? A partir de conhecimento, a partir de saber,
a partir da filosofia, a partir de você conhecer, de você saber, de você experimentar um conhecimento muito alto, muito, sabe, agora distante. Você vai sair de uma esfera da ignorância, você vai sair da esfera do povo comum, e você vai ser um povo diferente, e aqui você vai começar a acessar Deus. Só que João está dizendo, lá no começo, lá no início, a criação já foi feita a partir de Deus. Começou, então o que eles estavam querendo alcançar, irmãos, eu sei que isso aqui é revelação, você vai entender tudo, aquilo que eles queriam alcançar, aquilo que as pessoas estão tentando alcançar, aquilo que as pessoas tentam alcançar, a partir do seu esforço também, Jesus Cristo já nos entregou, nós já somos. Lembra na tentação no Éden? A tentação no Éden era o quê? Qual que foi a base da tentação, né? Ou melhor, a base que a serpente usou. Ela disse para Eva que o quê? Então quer dizer que Deus disse que não pode comer dessa árvore, então? Então quer dizer que não pode comer, não pode olhar para ela, não pode dar nem uma namoradinha nessa árvore? Nada? É isso? É isso então? Não, Deus disse que não pode, porque senão, a Eva disse, não, Deus disse que não pode comer, porque senão vai morrer. A serpente disse, não, para Eva, deixa de ser burra e ignorante, é porque se tu comer desse fruto, tu vai ser igual a Deus. Só que a serpente estava oferecendo algo para Eva, que ela já era, porque ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. Então o que os gregos estão buscando, o que os religiosos estão buscando, o que as pessoas estão buscando a partir de conhecimento e entendimento, nós já temos, nós já recebemos, nós já somos. Oh irmãos, isso aqui é poderoso demais. Se tem uma coisa que é subversiva é essa, porque eles acham que tem que conquistar, entendeu? Eu sei que você não pensa assim, eu vou aplicar, né? Não é você, foi as pessoas que não vieram hoje. Tem uma pessoa lá que precisa de uma oração. Um vizinho seu, não, vizinho do amigo seu, porque não é para você isso aqui. Vizinho do seu amigo precisa de uma oração. E aí você vai lá. O que você faz? Telefone. O pastor falou que está precisando de oração. Ah, meu irmão, então ora. Não, pastor, tem que ser o senhor para orar. Ô meu líder, vem aqui orar, a pessoa precisa de uma oração aqui. Não, mas por que tu não ora? Não, é porque eu não sei. Por que a pessoa não ora? Não é você, é o seu amigo lá vizinho. É porque ela não se sente preparada. Não, eu não tenho. Não, a pessoa ela precisa de uma palavra lá de fé. Não, peraí que eu vou ligar para o pastor. Está aqui o número do pastor, manda mensagem para ele que ele vai te dar uma palavra. É porque você acha que não está preparado. Vamos evangelizar, irmãos, vamos convidar pessoas para o GC. Não, peraí, me manda uma mensagem, uma foto, cadê? Às vezes os irmãos perguntam, né? Cadê o card do GC para me enviar? Amém, envia o card, tá bom, mas... Não, mas e se eu ir lá convidar a pessoa a falar de Jesus, a me perguntar um negócio, eu não sei o que falar? É porque eu acho que não está preparado. Esse é o pensamento dos gregos, claro que não é o seu, é dos outros, como eu falei. Então eu não estou preparado, porque eu preciso conhecer mais, eu preciso ter mais informação, eu preciso de saber mais, eu preciso de pastor, eu preciso do DNA, mas acho que eu tenho que fazer uns 5 anos de DNA. Tem um irmão lá em Osório que fez 5, 6 anos já. Ele é bênção, aleluia. Não, pastor, eu tenho que saber, eu estou fazendo, né? Pastor, eu quero fazer um curso de teologia. O que eu faço, pastor? Eu digo, não sei, cara, faz o que tu achar que deve fazer. Eu sei que não é uma questão, entendeu? Que não pode estudar, pode fazer o que for, mas eu estudo pra caramba, mas eu sei que por trás dessa questão de estudar, tá ligado com eu me sentir capacitado para ser filho de Deus, para ser um canal de Deus. Só que esse é o pensamento errado. Esse é o pensamento de que eu ainda vou receber alguma coisa, eu ainda vou chegar. Não, irmãos, não. Já veio, já chegou. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus,
Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Deixa eu usar esse versículo 4 melhor. A vida estava nele, mas agora a vida está em você. O que você faz para receber vida? Estuda? Não, eu vou estudar aqui para receber vida. Está morto, imagina, está lá no leito, está só nos aparelhos. Aí às vezes alguém orar, que diz, não, vamos levar um livro para ler, uma enciclopédia de teologia. É assim? Não, a pessoa está morta, ela está lá no velório lá, vamos levar um livro para ela. Ou melhor, vamos ler um livro no ouvido dela, na UTI, para ela receber vida. Vamos ler um livro de Martim Lutero, homem bom. Melhor, vamos ler a Bíblia para ela, ou vamos dar a Bíblia para ela. Não, irmãos, a vida estava nele. Quantos creram em Cristo aqui? Já receberam Cristo na sua vida? Quantos creram? Agora a vida está em você. Está em você. Ela não vai vir, ela está em você. E isso é subversivo. Por que é subversivo? Porque, pastor, hoje eu não estou legal. Você acha que a vida foi embora. Não, pastor, hoje eu estou em crise, eu estou triste, estou chateado, eu estou magoado, não estou motivado. Você acha que a vida foi embora. Não, irmãos, não, é isso que você vai entender. Isso aqui que João está falando no capítulo 1, não foi embora, ela está em você, permanece em você. A vida estava nele, mas agora a vida está em você. O verbo estava com ele, mas agora o verbo foi enviado. O verbo se fez carne, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo estava lá, a luz estava lá, mas agora ela se fez carne, ela foi enviada por meio dos homens. E é isso que os gregos não entendiam, é isso que o pensamento grego não entende. É isso que é o pensamento grego, porque o pensamento grego quer mais conhecimento, ele quer mais capacidade natural, ele acha que alguma coisa natural vai conduzir ele a ser espiritual. Esse é um pensamento. O outro pensamento é o dos judeus. Irmãos, e algo aqui é poderoso. Eu quero ler então aqui mais uns versículos. Nós paramos no 5, né? Vamos ler, vamos pular aqui João Batista, nós já falamos dele. Versículo 10. E nós já vamos orar, aleluia. 10 minutos eu tenho. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Essa é uma poesia isso aqui, né? Veio para o que era seu. Olha só, irmãos, que profundidade, né? Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram agora do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E agora o 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Oh, irmãos, e aqui ele confronta os judeus. Ele está dizendo o que? O verbo se fez carne. O que ele está falando? Deus se fez homem. Esse aqui é o versículo mais subversivo da Bíblia. Aquele que é o Criador, ok? O Criador, ele se fez a criação. O autor da história se colocou na história. Aquele que moldou o vaso de barro, ele se fez barro agora. Não está entendendo isso aqui? Ele não só fez, ele se tornou, irmãos. Ele não fez a criação, ele se tornou criação. Ele não somente fez o homem, ele se fez homem. Pastor, mas por que isso é tão impactante? Talvez para você não é tão impactante, mas para o judeu era impactante. Porque se tem uma coisa que o judeu não só respeitava, mas colocava num lugar muito distante, era Deus.
Porque tem uma lei, você sabe, uma lei que é um mandamento, diz o quê? Não pode falar o nome de Deus em vão. O judeu não fala o nome, ele não fala o nome de Deus. Ele não fala o nome de Deus. Por quê? Por conta dessa distância que colocou a Deus. Por conta de um zelo, por conta de um respeito a Deus. Então só um pouquinho, que Deus se fez homem? Não tem como, não. Deus é Deus, nós não podemos nem falar o nome de Deus, não podemos nem citar o nome de Deus, como que agora ele se faz homem? E aqui que confrontou a mentalidade judaica, aqui que você vai entender os comportamentos dos religiosos nos evangelhos. Qual que é a ira deles quando ele está diante de Pilatos, ou quando Jesus está diante lá dos fariseus, do sinédrio ali. Ah, tu quer dizer que tu é o filho de Deus? É o que vocês estão dizendo. Pronto, blasfêmia, pode matar. Quando ele disse, eu sou filho de Deus, ou seja, eu me fiz homem, Deus se fez homem, Deus se fez carne. Deus se tornou homem. O verbo se fez carne. Como que o Deus, vamos lá irmãos, vamos pensar um pouquinho, 2 minutos para mim pensar, falar sobre isso. Deus, que é o início, ele não tem início, ele é o início, amém? Fica claro isso para você? Tá bom. Agora Deus, ele tem um aparelho digestivo. Está entendendo? Deus agora ele tem sono. Deus agora tem fome. Ah, pastor, eu também tenho. Não, mas ele não. Deus precisa de comida, irmão, sim ou não? Deus precisa ir no banheiro, sim ou não? Você precisa, sim ou não? Então ele não precisava, mas ele fez isso, ele se colocou nessa posição. Você imagina, irmãos, o Criador todo-poderoso do céu e da terra e tudo que nela há. Ele precisa ir ao banheiro, ele precisa comer, ele precisa beber, ele precisa dormir. Mas por que ele faz isso? Para habitar no meio de nós. Por que ele faz isso? Por causa de você. Para vir resgatar você, para se tornar semelhante a você. Deus se faz homem, para vir resgatar a humanidade caída. Deus se faz homem para resgatar o pecador das profundezas do pecado. E Deus o fez pecado. Deus o fez pecado, ele nunca pecou. Mas Deus colocou os pecados sobre ele para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Deus se colocou numa posição de ser traído. Deus se colocou numa posição de ser abandonado, para que eu e você jamais sejamos abandonados. Deus se colocou numa posição de sofrer por conta do pecado. Deus se colocou numa posição de sofrer por causa do erro dos homens, de condenação e de acusação, para quê? Para que você e eu vivamos em liberdade, irmãos. É por isso que quando eu falo para você que você é perdoado, não é por causa de um sentimento, mas é por causa de uma verdade bíblica. Deus fez o que fez para você ter a convicção: eu sou perdoado. Eu sou perdoado. É por isso. Então Deus lá, Filipenses é poderoso, né? Ele desceu da sua glória. Oh, irmãos, nem vamos comparar com nós que não dá graça, né? Ele desceu da glória para vir resgatar você. Mas eu quero finalizar falando dessa outra parte que é tão impactante quanto essa. Diz que ele habitou entre nós. Essa palavra habitou, no original grego dela, ela está ligada com tenda, com tabernáculo. Então se fosse conjugar esse verbo, seria ele tabernaculou. E aí eu vou trazer uma tradução melhor para você. Ele acampou. E por que para o judeu isso aqui é tão ofensivo? Porque o Antigo Testamento todo você vai ver a presença de Deus aonde? Em 2 lugares específicos, principais: o tabernáculo e o templo.
Então olha só, se eu quero tocar a Deus, se eu quero tocar a presença de Deus, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ir lá no tabernáculo. Só que para mim acessar a presença de Deus, na verdade eu nem poderia acessar a presença de Deus, somente o sumo sacerdote acessaria a presença de Deus por mim, uma vez por ano. Mas para mim chegar o mais próximo da presença de Deus, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que levar um sacrifício. Então era eu que iria tentar acessar a presença. No templo a mesma coisa. Se eu quero acessar Deus, se eu quero tocar Deus, ou vamos lá, se eu quero sentir a presença de Deus, eu tenho que ir até um lugar. Eu tinha que ir até o tabernáculo, eu tinha que ir até o templo, eu tinha que ir até lá. É por isso que tem uns hoje que diz que a igreja é templo. Não é templo, irmãos. Igreja é igreja, é outra coisa, prédio é prédio. Tinha que ir até um lugar. Só que o que o texto está dizendo? O verbo se fez carne e nós fomos até ele. O verbo se fez carne e ele que habitou. Então é como se o templo viesse até você. O tabernáculo veio até você. Ele veio até você. Não é eu que fui até ele. No Antigo Testamento é nós que iríamos até a presença. Agora no Novo Testamento é a presença veio até nós. Você é o templo do Espírito Santo. Você é o templo do Espírito. Irmão, isso aqui confronta você também. Isso aqui é subversivo para você. Pastor, mas eu vou no culto para sentir a presença. Então não vem mais. Porque a presença já foi até você. Ela está em você. Ele tabernaculou, Ele habitou entre nós, Ele está em você, o Espírito habita em você, Deus está em você, o Verbo está em você, Ele habita em você, irmãos. E não tem como sair. Pastor, semana que vem vai ter a metade. Mas tá bom, com o entendimento correto, aleluia. Você não vem aqui para sentir presença, porque a presença está em você. Obviamente que a presença manifesta aqui por quê? Porque Jesus disse, onde estiver dois ou mais em meu nome, eu estou, eu habito, eu tabernaculo, eu acampo, eu estou ali, a minha presença está ali. Irmãos, e se tem algo que você deve experimentar, não é só a presença de Deus, porque ela está em você. Você que crê, ela está em você. Porque o verbo se fez carne e você creu, agora ele habita em você. Habita em você, o Espírito está em você, ele habita dentro de você. Mas algo que você precisa experimentar é ter consciência da presença em você. Só que muitos acham que é aqui, daí na mente. Não. Eu tô pensando uma coisa, pensei em, sei lá, atirar pau no gato. Nossa, a presença não está em mim, porque eu pensei em uma coisa horrível. Acha que está ligado com o pensamento. Então agora vamos pensar em Jesus. Pensando em Jesus, a cruz. Eu estou pensando na cena do filme. Irmão. Quando eu falo para você, olha para Jesus, o que você pensa? Não precisa responder agora. Eu fiquei pensativo, pensando o que você pensa quando eu digo olhe para Jesus. É aquele quadro, aquela imagem da religião que você fica olhando? Não, pastor, eu penso no The Chosen. Quem gostaria de tocar em Jesus aqui? Você gostaria? Então toca no irmão que está do seu lado aí. Jesus está nele. Isso é subversivo ou não é? É demais, né? Pastor, o meu marido, nós estava agora quebrando o pau em casa, pastor. Não, pastor, ele estava ali, minha mulher, pastor, agora estava... Se alguém me contou um testemunho, se está aqui, e eu não podia falar, me desculpe, mas foi interessante, que eu já tinha ouvido isso outra vez. O filho perguntou para a mãe dele, como é que foi a história? Não, o que eu achei interessante foi a parte que ele não é condenou ela, mas ele questionou ela, porque ela estava adorando a Deus e deu umas palmadas nele e depois continuou adorando a Deus. Mais ou menos assim.
Está entendendo? O que ele quis dizer? Que não foi de Deus, alguma coisa não era de Deus, ou a adoração dela não é de Deus, ou as palmadas não eram de Deus. Você que é mãe fica acusado com isso, né? Agora saiu um pouco a acusação. É porque a gente acha que a presença está aqui na mente. Não, pastor, eu vou ficar pensando, Jesus, 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 Jesus. Uau, agora eu estou sentindo a presença, agora, uau. Tem uma pessoa que acha que é emoção. Não, eu estou feliz agora. Uau, Jesus está comigo. A presença está em mim. Irmão, não depende do que você pensa, do que você sente. Ele está em você. João é bem claro, Ele habitou de uma vez para sempre, de uma vez por todas, dentro de nós. Ele está dentro de nós. Mas agora o que eu preciso fazer? Eu preciso ter consciência dessa presença que está dentro de mim. Que é que nem numa casa, ok? Trazer aqui a ilustração numa casa. Nós moramos nele e ele mora em nós, ok? Mas para fazer uma ilustração legal, eu vou fazer como se nós morássemos juntos, ok? Então eu moro numa casa junto com Jesus. Ponto. Para a gente entender. Tá? Só que agora, o que eu tenho que fazer? Nós moramos numa casa, mas aí então, vamos pegar aqui um casal como exemplo. Então eu saio às vezes de manhã e eu não vejo a minha esposa, tipo acordada. Eu saio cedo. E quando eu chego de noite, eu também não vejo ela acordada. Nós estamos morando juntos, sim ou não? Na mesma casa. Isso não acontece, é só uma ilustração. Mas eu preciso de ter comunhão com ela. Nós estamos juntos, na mesma casa, mas nós não estamos tendo comunhão. Ficou claro assim? Então o Espírito está em você. A consciência do Espírito dentro de você é quando você dá atenção para Ele. É quando você dá atenção para Ele. Não é para você, é para outro, tá? Louvor aqui, você aqui. Você não, desculpa, outro. Estou lendo a Bíblia, devocional. Bom dia, família. Preste atenção. Ele está em você, amém? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas você precisa dar atenção para Ele. Você precisa dar atenção para Ele. Não é porque, se eu não der atenção ele vai ficar chateado, pastor, que nem meu cachorro. Não. Ele não depende de mim. É eu que dependo dele. Eu dependo dele. Pastor, mas aí tem vezes que eu não consigo dar atenção. Claro que tem vezes que você não vai conseguir. Você vai estar trabalhando também. Não tem que estar trabalhando aqui com a Bíblia no debaixo do braço, olhando. Estou sentando tijolo com a Bíblia aqui. Não tem como. Mas você está sentando o tijolo dizendo, Senhor, obrigado, porque o Verbo se fez carne. O Senhor está em mim, eu sei que o Senhor está em mim. Assim como eu estou sentando esse tijolo aqui, assim o Senhor está fazendo com a minha vida, está edificando, construindo, Senhor. E essa é a tua graça sobre mim. Eu sou cheio da tua graça. Eu estou sendo edificado, como eu estou edificando para o Senhor agora. Ou seja, você tem consciência que Ele está em você. Você não deve ter consciência que Ele está em você quando entra por aquela porta. Não deve ter consciência que Ele está em você quando você entra lá no dia da reunião do GC. Não, irmãos, é 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Ele está em você. O Verbo se fez carne e habita dentro de nós. Ele está em você, aonde você estiver. Só que agora é interessante, pastor, mas até quando eu atiro o pau no gato, então? Ele está em você, Ele está em mim? Sim. Só que você pode pensar antes. O que você faz? Você atira o pau no gato, né? E aí você diz, meu Deus, se Deus estivesse comigo, eu estivesse mais perto dele, eu não teria feito isso. Não há possibilidade, vou falar para você, de você estar mais perto dele. Não há, porque ele está dentro de você. Não há possibilidade.
Então você tem que pensar antes. Por isso que a consciência do Espírito Santo é algo poderoso. Por isso que você precisa exercitar. Por isso que eu mando para você todo dia lá um devocional para você ler, para você ouvir, para você ter consciência do Espírito dentro de você. É por isso que nós reunimos, fizemos o que fizemos, para você ter consciência do Espírito que está dentro de você, para você não só lembrar, mas você vai saber que Ele está em você, e quando tiver vontade de atirar o pau no gato, não vai fazer diferença nenhuma. Por quê? Porque Ele está em mim, eu estou nele, Ele está em mim. Senhor, a Tua presença está dentro de mim, eu vou desfrutar da Tua presença. Tem um tanto de pessoa que quer se libertar de um tanto de comportamento, de coisa, tentando na força do braço. Não, irmãos, é ter consciência do Espírito que está dentro, é dele que está dentro de você. Só que às vezes o que o Senhor faz? Algumas coisas Ele permite na sua vida, para você lembrar que Ele está com você. Isso é poderoso, né, irmãos? Semana passada eu tive um acidente aqui, eu não sei se foi uma luta que eu tive, não sei se foi com um anjo caído ou o que, de noite. Eu sei que eu acordei com o meu joelho ruim, estou meio mancando. E agora, ontem também me deu um negócio nos braços, aqui nos dedos, eu não sei o que está acontecendo comigo. Mas enfim, e aí eu estava pensando, estava mexendo aqui pensando, né? É tão simples, né? Fazer um movimento com a mão. Só por conta disso aqui eu não consigo segurar coisa de muito peso. Eu seguro um pouco, já fico cansado, já fica fraco. Só que é tão automático eu fazer isso aqui. Só que eu só percebi por conta dessa fraqueza que eu estou. Então eu fazia um movimento automático, mas por conta dessa fraqueza, eu tive mais uma vez consciência desse movimento que é tão simples. E a nossa comunhão com Deus também. Às vezes ela entra numa coisa tão automática. O culto é tão automático, o louvor é tão automático, a oferta é tão automática, a leitura da palavra é tão automática, que parece que eu perdi a consciência daqueles detalhes. E é por isso que eu falei para você que eu sou a pessoa mais abençoada nos encontros, porque eu fico só olhando os detalhes. E às vezes os irmãos olham para mim, eu estou num canto lá chorando, é porque eu fico só olhando os detalhes. Eu digo, oh Deus, é isso aqui. Eu não posso perder a consciência do teu mover, a percepção do que o Senhor está fazendo. Porque assim não é assim num casamento, está lá na função, tem que trabalhar, tem que pagar as contas, não sei o que. E aí às vezes acaba perdendo a consciência do relacionamento íntimo. Assim é com os filhos também, está lá, tem que arrumar os filhos, vai para a escola, busca na escola, faz o lanche, bota a roupa, tira a roupa, dá uma chinelada, bota o bico na boca, faz uma madeira, busca a fralda, faz aquela coisa, a função toda. Mas aí esquece de observar que o filho está crescendo, que ele parou de tomar mamadeira e está fazendo mamadeira para ele ainda. Não. Tem uns que tomam mamadeira com 12, 14 anos. Chupa-bico, o Tita tinha um irmão dele lá que mamava no peito até os 12 anos. Diz que a mãe dele ia no intervalo da escola, em pé, na cerca atrás da escola, para dar de mamar para ele. Está entendendo? Mas eu entro, o que eu quero dizer para os irmãos? Eu entro nessa loucura, que o cara, meu Deus, o que eu estou perdendo? Está acontecendo as coisas e eu não estou percebendo, eu não estou tendo consciência do que está acontecendo. Como eu falei, em relação aos filhos, em relação ao meu casamento, em relação ao que Deus está fazendo na minha vida, em relação ao que Deus está fazendo no GC, em relação ao que Deus está fazendo na igreja, em relação ao que Deus está fazendo nessa cidade, nesse litoral, em relação ao que Deus está fazendo numa vida, num testemunho, numa cura, numa pessoa que foi liberta, é um só. Uau, o que Deus está fazendo, cara. Aí eu tenho consciência que a presença de Deus, ela está em mim, que a presença de Deus está fazendo algo através de mim. E aí o louvor não é só mais um louvor, a minha leitura da Bíblia não é só mais uma leitura, a reunião do GC não é só mais uma reunião que eu tenho que levar um lanche. Não, a igreja está lá, a presença está lá, os irmãos estão lá, a glória, João disse, nós vimos a glória de Deus aonde? Na presença, irmãos. Fique de pé. Salomão, ele faz o templo, né? Como o Vitor falou aqui, Davi não pôde fazer, Salomão fez o templo.
Mesmo tempo, o templo era gigantesco, algo lindo, maravilhoso, fantástico. E aí eles fazem milhares e milhares de sacrifícios naquele dia. Batem o recorde de sacrifício. Por quê? Porque eles queriam a presença. A única maneira de ter a presença é a partir do sacrifício. E aí está lá, os sacerdotes, está todo mundo lá no templo. E aí Salomão, na inauguração, ele faz uma oração. Ele diz: Senhor, venha a tua presença sobre esse lugar. Os sacrifícios foram feitos. Nós estamos aqui. Está tudo pronto, enche. E a palavra diz que a presença de Deus veio. A glória de Deus veio e encheu o lugar. E diz que eles caíram, eles não suportaram a presença. Só que nós estamos falando da presença sobre o que, irmãos? A presença dentro de um prédio. Só que João está dizendo que essa glória que veio lá, essa glória agora veio sobre nós, sobre as nossas vidas. Aí nós vamos olhar para Jesus, né? Jesus nos evangelhos é encantador demais. Jesus orando, Jesus curando. E a gente acha que Jesus é anormal. Não, Jesus que é o normal. Anormal somos nós. Porque Jesus está vivendo a normalidade de um homem cheio da presença. Jesus, ele era Deus, mas ele se fez homem. Então quando Jesus está na terra, ele é homem, mas ele é cheio da presença. Então o que Jesus faz na terra não é como Deus, ele faz como homem. E aí quando nós vamos orar por alguém, a gente fica pensando: não sei se vai ser curado, se não vai. Nós somos anormal, Jesus era normal, é assim. E aí a gente tem medo: meu Deus, eu não sei se vai ter dinheiro para pagar as contas, se vai dar, se não vai dar, eu não sei se meu casamento, eu não sei se meu trabalho, eu não sei se isso e aquilo. Não, irmãos, não for. A presença, Ele habitou entre nós, Ele habitou em você, Ele habita em você, Ele está em você. Então é impossível eu ficar indiferente, sabendo que o verbo está dentro de mim. Quando que um pensamento de morte vai ser mais forte que a presença dele que está dentro de mim? Quando que o medo vai ser mais forte que o verbo de Deus que está dentro de mim? Quando que a dúvida vai ser mais forte que a presença que está dentro de mim? Qual é o demônio que vai ser mais forte na minha mente, no meu coração, ou qualquer coisa mais forte do que a presença do verbo de Deus que está dentro de mim? Você só precisa ter consciência da presença de Deus, não da morte, não do medo, não da dúvida, não da indecisão, não da incredulidade. Você não precisa ter percepção dessa presença, mas ter presença do Espírito. Está dentro de você, Ele está dentro de mim. O verbo se fez carne e habitou entre nós, Ele acampou dentro de nós, Ele está dentro de mim, Ele me envolveu, eu fui envolvido por Ele, a glória dEle está dentro de mim, a graça dEle, diz que Ele veio com graça e verdade. Ele não veio com lei, Ele não veio com cobrança, Ele não veio com peso, mas Ele veio com graça, Ele veio com amor, Ele veio gerando fé no meu coração. É por isso que eu e você precisamos, irmãos, ter consciência da presença. Pastor, mas como é que eu tenho consciência da presença? Eu fecho o olho, fico esperando Ele vir? Não, Ele já veio. Quarta-feira nós vamos ter o treinamento do GC. Eu vou fazer um treinamentozinho da presença também, mas hoje eu vou dar só um insightzinho aqui para os irmãos. Quando que você tem consciência da presença? Vou dar um exemplo aqui do meu amor, que está aqui na minha frente. Estava no encontro, estava dando uns abraços nela aqui na hora da oferta. Pensei: basta os irmãos ver. O que eu ia falar? Ah tá, da consciência da presença. Quando que eu tenho consciência da presença? É quando eu olho para ela e eu começo a falar: Tu é a mulher da minha vida, eu te amo de todo o meu coração,
Sou apaixonado por Ti. E o resto... Quando que eu tenho consciência da presença de Deus? Senhor, a Tua graça está sobre a minha vida. Eu sou perdoado. Eu sou favorecido. Eu sou abençoado com todas as bênçãos espirituais. Eu fui escolhido pelo Senhor. Eu fui eleito pelo Senhor. O Teu favor está sobre mim. O Senhor levou todo o peso. Irmãos, você começa a falar, o que acontece dentro de você? A presença começa a mover, sim ou não? É isso que você precisa fazer. Aonde? Quando? Sempre, todos os dias. Estou lá no meu trabalho, pastor, está uma confusão. Vai lá, sei lá, no banheiro, no toalete, no lavabo, vai lá no depósito, alguma coisa, se você não quiser, entendeu? Senhor, o Senhor está em mim. Eu vou lá e vou dar um beijo na testa daquele cliente. Eu queria falar umas coisas, mas com a Tua presença eu vou lá dar um beijo na testa dele, vou abençoar ele, dar um abraço. Meu patrão, Senhor, eu vou lá e vou lavar os pés dele. Eu queria falar umas coisas para ele, mas a Tua presença está em mim. Eu vou lavar os pés dele, porque a Tua presença está em mim. Você vai tendo consciência, você vai praticando isso aqui, entendeu, irmãos? Isso aqui se torna o seu estilo de vida. Ele está em você, Ele está em você. O Verbo se fez carne. Isso muda total aqui a sua vida. Então você não vem numa reunião para receber a presença. Não, a presença já está em você. Você vem para ter consciência, para despertar, para ativar. É assim, essa é a equação. Não é para você receber alguma coisa. Você vem para ativar o seu espírito. Ativar, ser ativado e ser enviado. Para amanhã você ser usado, na sua semana você ser usado por Deus. Você já recebeu todas as coisas em Cristo Jesus. Ele está em nós, amém? Feche os seus olhos, levante as suas mãos e comece a liberar palavras de consciência da presença, daquilo que Ele fez por você. Diga: Senhor, eu sou abençoado, eu sou eleito, justificado. Eu creio que o Teu favor está sobre mim. O Senhor habita em mim, eu estou no Senhor, o Senhor está em mim. A Tua glória foi manifesta, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a Tua glória, Senhor, a glória do unigênito, cheio de graça e de verdade. Tu me deu graça, Tu me deu favor, Tu me entregaste o perdão, Tu deste a vida para perdoar os meus pecados. Eu já sou perdoado, eu sou amado, eu sou favorecido pelo Senhor. O Senhor levou todas as minhas enfermidades na cruz do Calvário. Eu sou sarado pelas Tuas pisaduras. Eu sou sarado, eu sou abençoado. A minha casa foi escolhida pelo Senhor, a minha vida foi escolhida pelo Senhor, essa cidade foi escolhida pelo Senhor. A Tua presença está em mim. Eu lembro bem do dia que eu fui achado pelo Senhor. Eu lembro do dia que o Teu amor foi derramado no meu coração. Eu lembro do dia que a Tua graça manifestou sobre a minha vida.